Boa noite, o Mais Saúde está no ar. E o nosso tema de hoje é a obesidade infantil. Estamos fazendo um tema provocador aqui no sentido de, será que existe mesmo uma dieta balanceada para as crianças? E para falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos aqui hoje a nutricionista Michele Alves. Boa noite, Michele. Boa noite, Haroldo. Seja muito bem-vinda, viu? O programa é todo seu. Obrigada. Eu acho que vai ser um programa muito legal para a gente discutir várias coisas ligadas, né, às crianças e também que claramente vão ser de interesse também das pessoas mais velhas, dos mais grandinhos. E lembrando você aí de casa que você pode participar do nosso programa pelo telefone aqui da TV, 3372-3720, ou nos mandando uma mensagem de texto para o 9972-1640. Nós aguardamos as suas perguntas aqui. Michele, eu acho que é importante, né, a gente sempre perguntar qual é o papel do profissional que vem aqui dentro da área, né, da saúde. Então, nesse sentido, dentro do tema que temos hoje, qual que é o papel do nutricionista no combate à obesidade? Então, hoje o papel do nutricionista, né, no combate à obesidade, a prevenção da obesidade, é ele instruir, ele planejar, ele reeducar essas crianças, tá passando informações nutricionais para os pais, para que eles venham ter um conhecimento, né, dessa área, de estar instruindo, lendo rótulos, eles estão reeducando junto conosco, porque nós já temos, né, o profissional nutricionista, ele já tem o papel de planejar, de executar um cardápio que venha saciar todas as deficiências nutricionais que às vezes o organismo não tem nessa faixa etária. Certo. A gente tem como definir o que seria uma alimentação saudável? Então, uma alimentação saudável é uma alimentação que ela é variada em todas as categorias, tanto de alimentos fontes energéticos, reguladores e construtores. Então, assim, ela tem que ser composta de carboidrato, proteína, vitaminas, sais minerais e outros elementos. Então, assim, para essa faixa etária, a gente vai englobar todos esses itens, esses nutrientes. Ou seja, a gente está conversando aqui sobre essa importância mesmo de um equilíbrio, né? Da força desses alimentos. Tem que ter uma junção, né? Uma proporção, tem que ter um balanceamento a porções adequadas para essas crianças. Então, tem que ter nessas faixas etárias, né? Tem que ter muita observação, tem que ficar muito atenta às quantidades que essas crianças estão ingerindo, para que elas não venham ter uma sobrecarga energética. Ou seja, nem mais nem menos. Nem mais nem menos, isso mesmo. Como podemos, então, definir o que é obesidade? A obesidade é uma doença? Sim, a obesidade, né, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é um dos fatores de grande risco, hoje é uma das doenças mais preocupantes, alarmantes, né? A obesidade tem ganhado destaque. E aí ela começa com a obesidade infantil. E essa obesidade infantil é devido ao alto consumo de produtos energéticos, produtos industrializados, com alto grau de saturação, de gorduras saturadas, de açúcares. Então, assim, é muito importante que os pais fiquem atentos, né, nessa faixa etária que é a infância. Ou seja, assim, quase sempre a pessoa obesa, ela vai ter começado esse processo na infância. A infância, de certa forma, vai acionar esse gatilho, seria isso? Sim, na infância é que onde começa a formação dos hábitos, né, os hábitos nutricionais, os hábitos saudáveis. Então, se a criança não tem a formação de hábitos saudáveis já na infância, ela vai, consequentemente, ser um adulto sem padrões alimentares, sem educações alimentares. Certo. Acho importante, Michele, antes da gente entrar nessa questão dos dados, como você mencionou bem, a questão da Organização Mundial de Saúde, explicar se há alguma diferença entre obesidade e sobrepeso. Sim, existe uma grande diferença, né? O sobrepeso é um fator de risco que antecede a obesidade. Lembrando que a obesidade é uma formação por uma gordura corporal excessiva, um consumo excessivo de produtos, né, industrializados, produtos muito calóricos. E isso vem a ser depositado, né, nas células adiposas, fazendo com que esse fique sendo uma reserva de gordura além daquilo necessário que a pessoa gasta no seu metabolismo. Ou seja, uma pessoa, teoricamente, pode estar com um peso acima do que seria, digamos, ideal, que seria, no caso, o sobrepeso, ou exceder a esse sobrepeso, que seria a obesidade? Isso, é exatamente isso. O sobrepeso, ele vem ser antes da obesidade. É um fator já de risco, mas ainda não é uma doença. O sobrepeso é um fator que vai, se não tratado, ele leva à obesidade, que vai virar uma doença. Certo.
A gente está na Semana da Criança, né? Domingo agora a gente comemora o dia delas e acho interessante a gente levantar esse dado aqui, que a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, hoje no mundo mostra que 1/3 das crianças entre 6 e 9 anos estarão obesas ou acima do peso. No Brasil, o Ministério da Saúde também tem alertado que 1 em cada 3 tem a doença. Então, Michele, como você pode nos explicar o que de fato é essa obesidade infantil? Então, a obesidade infantil é, como eu te falei, um alto consumo de produtos calóricos, produtos energéticos, uma composição de alimentos, né, uma variedade de alimentos com altos níveis calóricos. E hoje, como você disse, os produtos alimentícios, a indústria alimentícia, ela tem facilitado com que esse aporte energético seja depositado, porque todos os produtos industrializados hoje estão muito de fácil acesso e eles são muito ricos em gorduras saturadas, em sódio, sabe, em açúcares. E isso é um fator preocupante. E isso faz com que, às vezes, a obesidade venha a ser um pouco mais alarmante. Interessante. Quais são os primeiros sinais que os pais de uma criança precisam perceber, né, e ir notando para entrar nos cuidados mais rigorosos com essa alimentação, né, com a alimentação dessa criança? O primeiro passo que eu acho que o pai tem que ter, a mãe, o familiar que cuida dessa criança, ele tem que começar a ver que às vezes as crianças começam a impor. A maioria das crianças já tem vontades próprias. Elas não querem, às vezes, os alimentos oferecidos pelos pais, que já são os adultos que sabem quais são as fontes de nutrientes, ou pelo menos deveriam saber, né? E isso faz com que, às vezes, deixar eles escolherem, eles escolhem por alimentos que não são totalmente nutritivos. E um outro processo que a gente vê, assim, que é um fator de risco, é quando a criança começa a perder o ânimo por brincadeira, ele começa a não ter aquela disposição para brincar. Já é fatores preocupantes, porque a criança perde totalmente a disposição pelas atividades físicas, de brincar, correr, pular, atividades de criança geralmente normais. Dizem que 10% das crianças que ficam mais de 1 hora em frente à televisão, elas são crianças obesas. É um dado também da pesquisa da Organização Mundial de Saúde. E eu acho que é muito importante a gente também explicar, você já falou muito bem dessa questão da ingestão de alimentos, né, muito fácil acesso, de fácil consumo, comidas saturadas, comidas já processadas com vários graus, né, como você disse, de sódio, né, de vários nutrientes que, digamos assim, que são falhos em nutrientes, vamos dizer assim, produtos mais falhos em nutrientes. O que, então, em específico, pode causar obesidade infantil? É esse desequilíbrio, não sei, ingerir muitos desses alimentos e poucos alimentos, não sei, frutas, verduras? É esse descompasso? Na verdade, é um conjunto, né? Não só o consumo de produtos industrializados, mas também, assim, a falta de atividade física mencionada. E a gente vê também que as crianças, quando elas têm um maior tempo, como você leu aí no seu artigo, né? A OMS sim fez pesquisas que comprovam que as crianças que passam maior tempo na exposição vendo televisão, vendo algum programa, ela tem uma probabilidade de ter obesidade infantil sim, porque ela passa um tempo maior sentada, sem fazer atividade, e até porque os programas que passam nos televisores, durante os momentos de atividades para criança, são produtos que são industrializados. Isso mesmo. A publicidade também pode está ligada mesmo, a fomentar, né, a indústria alimentícia já quer vender o seu produto e já pega justamente esse horário que as crianças estão mais, né, susceptíveis a ver desenhos, animações para esse público e já introduz o produto. Então, esse é um fator de risco que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ou seja, a gente também tem que avaliar essa questão comportamental. A gente vai ter tempo para falar um pouquinho sobre isso. A gente vai ter que dar um breve intervalo e a gente volta já já.